Olá pessoal, bom dia. Bom, dando início aqui a mais uma aula, hoje irei apresentar os processos de conformação mecânica. Bom, nesse slide eu apresento um organograma, onde está a separação aqui dos principais grupos de processo de fabricação, que é composto pelos processos que há a remoção de cavaco e os processos onde não há remoção de cavaco. Este termo, remoção de cavaco, é utilizado quando há a remoção de excesso de material de um sólido, de forma que o material remanescente adquira a forma da peça desejada. Ou seja, é basicamente a remoção do material de forma que se obtenha a peça. Essa remoção ela é realizada por meio de ferramentas, como por exemplo em processos de usinagem. Já para os processos de fabricação que não possuam remoção de cavaco, temos a fundição, que foi o assunto da nossa última aula, e temos também um processo de conformação, que iremos iniciar na aula de hoje. Nas próximas aulas, iremos estudar o processo de soldagem e metalurgia do pó. O processo de conformação ele é subdividido em 5 categorias: os processos de extrusão, laminação, trefilamento, forjamento e estampagem. Antes de darmos início ao processo de conformação, é necessário primeiro fazermos uma revisão quanto às tecnologias dos materiais. Como sabemos, os materiais são constituídos de átomos, onde sua estrutura é quem determina a diferença de um material do outro. O domínio e o conhecimento das propriedades dos materiais são de grande importância para a indústria, pois as propriedades do material que definirão a sua escolha para uma determinada aplicação, bem como o projeto e a fabricação do componente. Os materiais eles são agrupados em duas famílias: os materiais metálicos, que são os ferrosos e os não ferrosos, e os materiais não metálicos, que é composto pelos naturais e sintéticos. Nesta tabela é apresentado alguns exemplos dos tipos de materiais. Como material metálico ferrosos, temos o aço e o ferro fundido. Já como exemplo para materiais metálicos não ferrosos, temos o alumínio, o cobre, o zinco, magnésio, chumbo, estanho e o titânio. Já para os materiais não metálicos naturais, temos a madeira, o asbesto ou amianto, o couro e a borracha. E para os sintéticos, o vidro, cerâmica e plástico. Bom, os materiais de interesse ao nosso curso são os materiais metálicos. E a diferença básica dos materiais metálicos em relação aos não metálicos são: primeiramente, os materiais metálicos ele apresentam plasticidade, ou seja, eles podem se deformar sem se quebrarem, e são bons condutores de calor e de eletricidade. Essa propriedade térmica e elétrica está ligada à mobilidade dos elétrons no átomo de sua estrutura. Agora será apresentadas as propriedades dos materiais. As propriedades do material são responsáveis por descrever seu comportamento quando submetido a solicitações. As propriedades mecânicas mais comuns dos materiais metálicos são elasticidade, plasticidade, dureza e tenacidade. Nesse slide eu apresento para vocês um diagrama de tensão-deformação do aço, onde aqui no eixo das abscissas temos a deformação do material, no caso a deformação média, que é determinada pela variação do comprimento da peça sobre o comprimento inicial. No eixo das ordenadas temos a tensão, que é calculada pela seguinte forma: tensão é igual à força aplicada sobre a área da seção transversal. Esse gráfico é obtido por meio de um ensaio de caracterização do material, conforme representado por esta figura, onde podemos observar um corpo de prova que é submetido a uma tração uniaxial. Conforme é aplicado a força, a máquina registra a deformação correspondente. E assim é obtido o diagrama. Como podemos ver, aqui é apresentado duas curvas.
o diagrama de tensão-deformação de engenharia ou nominal, o diagrama de tensão-deformação real do material. O diagrama de tensão-deformação real considera a área real da seção transversal do nosso corpo de prova, uma vez que, conforme é aplicada a força, essa área é reduzida. Já no gráfico obtido pela máquina, essa área é considerada constante. Como podemos ver, a curva que representa o comportamento desse aço é composta por 4 segmentos. O primeiro é a região elástica, ou seja, se a carga for removida, o corpo de prova volta à sua forma original. Sendo assim, até o limite de elasticidade, o material ele é elástico. Logo após, temos a região de escoamento. Nesta região, caso a carga seja removida, há uma parcela de deformação permanente, ou seja, estamos aqui dentro da deformação plástica do material. Logo, o material apresentará um comportamento plástico desde o escoamento até a sua ruptura. No passo seguinte, temos o endurecimento por deformação, onde aqui o material adquire resistência devido às deformações que ocorrem no interior de sua estrutura, até que o material atinja o seu limite de resistência. A partir deste ponto, entramos na região de estricção, conforme podemos ver por esta representação, ou seja, a seção transversal começa a diminuir em uma região localizada do corpo de prova, e assim ocorre a parte descendente da curva, até que o material atinja a tensão de ruptura. Bom, aqui eu apresento uma comparação entre o material dúctil e o material frágil, por meio do diagrama de tensão-deformação. Nesta primeira figura, como podemos ver, o material ele sofre grandes deformações antes de atingir a sua ruptura. Como exemplo de materiais dúcteis, temos o aço doce, o latão, o alumínio e o cobre. Já para materiais frágeis, temos o ferro fundido e o concreto. Nos materiais frágeis, podemos observar que ocorre a ruptura para baixos níveis de deformação, ou seja, o material não possui um comportamento dúctil. Aqui nesta figura é apresentado um corpo de prova em seu estado original, a sua situação quando inicia a estricção, onde podemos ver que esse corpo de prova sofreu um grande alongamento, quando comparado a ele no estado original, e por fim, quando ocorre a sua ruptura. A maioria dos materiais exibe um comportamento dúctil e frágil, ou seja, o seu comportamento irá depender de sua composição, como, por exemplo, o teor de carbono do aço. Para aços com baixo nível de carbono, há uma ductilidade bem superior quando comparados aos aços com maior teor de carbono. Além disso, há uma relação também quanto às condições ambientais, como, por exemplo, a temperatura. Nesta figura é apresentado um diagrama tensão-deformação para o metacrilato de plástico, onde observamos diferentes comportamentos para diferentes níveis de temperatura, sendo que para temperaturas mais elevadas, esse material possui uma resistência última bem inferior para aquelas correspondentes a temperaturas inferiores.